Eu não queria perder tempo, porque a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é uma palavra muito poderosa, muito, muito reveladora. Amém, queridos? E eu gostaria que vocês fechassem os vossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente agora cativa ao Teu senhorio nessa noite. Nós colocamos os nossos pensamentos diante do Teu altar. Nós nos colocamos, Senhor, como Maria, sentados aos Teus pés para ouvir a Tua direção, a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, faz conforme o Teu querer, faz conforme a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui como um instrumento diante das Tuas mãos. Desde já, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Oh, aleluia. Eu gostaria que você sentasse. Pegasse a sua Bíblia, seu celular, e abrisse em Gálatas 6, versículo do 7 até o 9, amém? Aleluia. Queridos, há uns meses atrás o Senhor, Ele gerou essa palavra no meu coração. E na semana seguinte eu já queria compartilhar, eu já queria falar. E aí o Espírito Santo falou, não, calma, tudo tem um tempo. Essa palavra precisa ser gerada e no tempo e no momento certo ela vai fluir. Quem não achou, pode ver aqui no telão, tá bom? Para a gente não perder tempo. Então, queridos, essa palavra é uma palavra que Deus gerou em mim, né? Para que o dia de hoje eu pudesse compartilhar com vocês, tá? Eu quero que você tenha toda a atenção para cá, toda a atenção para a palavra que vai ser ministrada. Nós vamos correr em alguns textos bíblicos e eu quero que você esteja atento ao direcionamento de Deus, amém? A palavra de Deus diz, no 7, não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa semear, isso mesmo colherá. Quem semeia para a sua própria carne... Obrigada, irmã. Quem semeia para a sua própria carne, que são as vontades humanas da carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, segundo a vontade de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Queridos, assim, existe uma lei chamada lei da semeadura. Essa lei ela é uma lei física, assim também como ela é uma lei espiritual, né? Quando a gente fala em semeadura, no reino aqui, falando do físico, tem um processo, né? A semente é lançada no solo, né? O agricultor, ele vai lá, ele faz todo o procedimento e ele espera o tempo daquela semente dar seus frutos, né? Para que ele possa colher. No reino espiritual, amados, é uma lei, ela funciona da mesma forma, amém? Ela funciona do mesmo jeito. É uma das leis mais simples de se entender. O processo ninguém semeia banana e colhe uva. E ninguém semeia açaí e colhe abacaxi. Amém? Então, ela é uma lei imutável, tá? Ela é imutável como a quem a criou. Deus, amados, ele é o quê? Imutável. Amém? Ele não muda, não há variações. Ele não se adequar às nossas convicções, ele não se encaixa nos nossos achismos, muito pelo contrário, ele é o que ele é. A palavra de Deus diz que ele fala, eu sou, né? Então ele não muda, assim mesmo é essa lei, amém? Quem semeia
obediência à vontade de Deus, colhe o sobrenatural da parte do Pai. Em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, fala sobre isso. Se atentamente ouvireis a voz do Senhor teu Deus. Queridos, há um mistério nesse versículo. O Senhor, Ele não quer somente que a gente pare, mas Ele quer que a gente, dê ouvidos. Que a gente se atente no que Ele está falando, que a gente se atente no que Ele está nos orientando, amém? Aleluia! Estou um pouquinho nervosa, mas normal. Quem semeia desobediência, colhe maldições. Não espere colher bênçãos se você está colhendo desobediência. Amém? A nossa palavra de hoje, ela é semeando obediência e colhendo o sobrenatural. Então eu quero falar de semeadura, mas eu quero falar da semeadura da obediência. Amém? Do obedecer à voz de Deus. Então, no passo que você está semeando obediência, você está agindo a fé. Amém? Só anda em obediência quem confia, quem acredita, quem ouve a voz do Senhor. Quem diz assim, não, eu confio plenamente que o Senhor, assim como Ele vai me dar as instruções, Ele vai me abençoar. Amém? Eu creio que se eu for do jeito que Deus está me orientando, Ele vai me abençoar. Amém? Então, a palavra obediência vem do ato de obedecer. A palavra obedecer, queridos, ela é repetida no Antigo Testamento 1158 vezes. E em hebraico ela quer dizer chamar, que significa ouvir. Ouvir. E significa também obedecer. Amém? Então, eu queria que o Cláudio colocasse um vídeo. Acho que ele... Eu quero que vocês se atentem a esse vídeo. Só aumentar um pouquinho, Cláudio. Oxe, minha princesinha. Que foi? Tão maltratando você, minha princesa. Papai tá aqui, ó. Oi. Cadê o maninho? Cadê o Pedrinho? Cadê o maninho? Oi. Oi. Tá bom. Mamãe já veio, mamãe. Que foi, papai? Que foi? Tá bom. Oxe, minha princesinha. Que foi? Tão maltratando você, minha princesa. Papai tá aqui, ó. Oi. Cadê o maninho? Cadê o Pedrinho? Cadê Amém. o maninho? Oi. Amém, queridos. Esse vídeo, ele falou muito no meu coração. Quando eu estava gerando essa palavra, o Espírito Santo falou assim, filha, sabe quando o bebê chora, o bebê recém-nascido ele chora, e ele para de chorar quando ele ouve a voz do Pai. Nós somos filhos, amém? Sabe quando você está passando aquela tribulação, aquela situação, que você começa a chorar como um bebê recém-nascido, e o Pai está falando. O Pai está falando, amém? O Pai está falando, queridos. E aí eu fui pesquisar e vi que o bebê, dos vídeos que eu vi, o bebê, ele só para de chorar com a voz do Pai. Então, eu disse, Senhor, então há um mistério nisso aí. Então, se você parar de chorar e ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, eis o segredo, obedecer. O Senhor vai te exaltar sobre todas as nações.
Sabe qual é o problema da igreja? Sabe qual é o nosso problema? Porque eu me incluo também. É que nós não queremos obedecer. Nós não queremos obedecer. Nós obedecemos em parte. Quando o Pai pede que você seja mais... Que vá mais fundo na obediência, no nível de obediência mais profundo, você diz: não, Senhor. Até aqui eu vou, mas daqui eu não vou mais. Então, queridos, o que o Senhor quer falar nessa noite é algo que todos nós já sabemos. Nós precisamos obedecer. Amém? Eu quero compartilhar com vocês. A Casey subiu aqui nesse altar quarta passada e ela falou sobre obediência e fé. Ela falou sobre Noé. E aí o Espírito Santo começou a me ministrar e ele falou assim: filha, quando eu dou uma ordem, quando eu dou um comando para os meus filhos, eu dou a instrução. Eu não digo assim: te vira, dá teu jeito. Não, eu dou exatamente os detalhes para que ele possa obedecer. Quando Deus deu a ordem para Noé, ele disse exatamente o que Noé tinha que fazer. Construa a arca assim, construa a arca assim, construa a arca assim, leve tantos animais, pegue a sua família, a sua nora, seus filhos. Deus deu todas as instruções. Então, quando Deus te der uma ordem, quando Deus te der um comando, Ele vai te dizer exatamente aquilo que você tem que fazer. Mas você precisa ouvir. Você precisa, igual esse bebê, ouvir a voz do Pai. O Pai está falando, igreja. O Pai está falando. O Senhor está usando os seus profetas, os seus ministros. Ele está falando: filhos, me obedeçam, ouçam a minha voz. Parem de chorar e ouçam a minha voz. Então, queridos, numa outra situação, o pastor Neto veio aqui e ele falou sobre Moisés. Vocês lembram? Moisés está lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 19 ao 25. Que relata a história de que Moisés subia e descia o monte. Deus dizia: sobe, Moisés, ele subia. Desce, Moisés, ele descia. Moisés sobe de novo, ele subia de novo. E sem questionar. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que a gente questiona demais. Mas por quê? Mas por quê? Ah, Senhor, mas por quê? A gente tem que parar e crer que aquele que deu o comando, ele é fiel. Amém? Então, eu achei essa palavra maravilhosa. Quando o pastor falou, eu disse: Senhor, que coração obediente. Porque tem muitos que iam reclamar: Senhor, tô cansado de subir e descer esse monte. O Senhor não pode falar daí. E segundo o pastor Neto, né, são horas e horas para subir. Às vezes tem uma reunião na igreja, às vezes tem alguma coisa, a gente reclama e reclama e reclama. Então, queridos, o Pai está falando. O Pai está falando. Quem é filho, ouve a voz do Pai. Reconhece a voz do Abba. Reconhece a voz do Abba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo de obediência e fé é Abraão. Em Gênesis 22, do versículo 1 ao 19. Queridos, eu estava debruçando assim para entender essa história. Essa história é uma história dramática.
É uma narrativa dramática demais, que se você se conectar com a leitura, você vai chorar, porque pai é pai, mãe é mãe. O Senhor pôs Abraão à prova. O Senhor nos coloca em provas. O Senhor testa o nosso coração para saber o que há dentro de nós. O Senhor queria abençoar Abraão poderosamente, só que primeiro o Senhor precisaria provar o coração de Abraão. No versículo 2, o Senhor queria que Abraão obedecesse, só que mais uma vez eu digo, Deus, Ele dá toda a estratégia. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você faça isso, que você pegue seu único filho, o filho que você ama, e que você vá sacrificar ele lá no monte. Queridos, eu analisando assim, eu disse: Senhor, Deus, Ele entendia o coração de Abraão, porque Abraão ia sacrificar o seu filho, assim como ele fez. Então ele entendia, ele conseguia ver a dor de Abraão. Amém? Então, queridos, esse texto assim é um texto maravilhoso. Abraão, imediatamente, Abraão, na madrugada seguinte, pegou seu filho, pegou tudo que ele precisava e foi levar o filho. É uma história que você já conhece, mas eu quero aqui lembrá-los. E a palavra de Deus diz no versículo 3, no finalzinho, que diz assim: Abraão obedeceu em tudo. Em tudo. Não foi em partes, foi em tudo. Muitas das vezes a gente quer obedecer em partes. Até aqui eu obedeço. Até aqui eu consigo obedecer. Daqui para lá eu não consigo. Só que a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu em tudo. E Abraão pegou o seu filho, pegou seus servos e foi obedecer ao Senhor. Outra coisa interessante que eu aprendo muito com Abraão, queridos, é que ele vê o ato de obedecer como uma adoração. Ele disse assim, falou para os servos: fiquem aqui que nós vamos adorar, e quando tivermos adorado, nós voltaremos. Então ele via o ato de obedecer à voz de Deus como uma adoração. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele disse assim: olha a fé de Abraão. Nós vamos, mas nós vamos voltar. Ele não falou eu vou voltar. Ele falou nós vamos voltar. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero ler com vocês o que aconteceu a partir do versículo 16. Eu quero ler com vocês qual foi a resposta de Deus em relação à semeadura de Abraão. Porque a semeadura de Abraão foi o quê? A obediência. Abraão semeou e Deus deu uma resposta, amém? Gênesis 22, versículo 16, diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos, porque em meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Em outras traduções diz assim: porque você obedeceu a minha voz. Amém, querido? Quando eu obedeço a voz do Pai, não é só eu que sou abençoado, mas toda a minha geração, toda a minha descendência. Aleluia. O Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que abençoam, daqueles que são abençoados por Deus.
Então, quando eu ajo com obediência à voz do Pai, eu estou abençoando a minha geração. Amém, queridos? E por causa de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. Pelo ato de obediência, pela semeadura da obediência. Amém? Aleluia. Outra coisa também que eu aprendo é que Abraão, ele obedeceu, foi de imediato. Ele não pensou assim, ai, será que eu obedeço ou não obedeço? Então ele não questionou, pai, passei 25 anos para receber a promessa e agora o Senhor vem e me toma, como assim? Não. Ele obedeceu sem questionar. É fácil, queridos? Não é fácil. Eu mesma, por quê, pai? Mas eu aprendo muito com Abraão, muito. Outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês, queridos, que nós como filhos de Deus estamos sendo derrotados na falta de chamar, né? Que é a palavra no hebraico que quer dizer obedecer. Nós estamos sendo derrotados nas nossas guerras porque nós não queremos obedecer. Ou porque queremos obedecer em partes. Amém? Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar na nossa vida. A gente precisa negar o nosso eu e dizer não, eu prefiro obedecer em tudo. Amém, amados? Eu queria compartilhar com vocês o exemplo de Saul, né? Que é um exemplo ao contrário desses outros que eu dei. Eu poderia citar aqui muitos exemplos de homens e mulheres que foram obedientes. Homens e mulheres que semearam a obediência e colheram o sobrenatural, né? Mas não tem como a gente falar sobre todos. Mas eu quero usar um exemplo de desobediência, porque foi algo que me chamou muita atenção, que é a história do rei Saul. Vá lá no 1 Samuel, capítulo 15. A história do rei Saul começa no capítulo 8, quando o povo pede um rei, tá? E Deus dá o rei para o povo, que seria Saul. Mas a gente vai ver o capítulo 15, que fala sobre a desobediência de Saul. Amém, queridos? Diz assim: no versículo 2, Deus deu uma ordem para Saul. Deus disse assim: Saul, vá lá, lute contra os amalequitas, destrua tudo, não traga nada, não traga bois, não traga vacas, não mate as crianças, mate os anciões, destrua tudo, mate o rei, destrua tudo. Saul, ok. Saul foi, lutou, venceu. Só que Saul obedeceu em partes. Saul obedeceu em partes. Como ele obedeceu em partes, não deixou de ser uma desobediência diante de Deus. Amém? Então eu quero que a gente leia o versículo 7. E Saul derrotou os amalequitas desde Avelá até Sul, a leste do Egito. Prendeu Agage, o rei dos amalequitas. Porém, matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agage. Também não mataram os melhores ovelhos, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Em resposta à semeadura de Saul, o que Deus disse: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Pule lá para o versículo 11. Pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Amém? Deus, ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei.
Eu vejo assim que Saul, ele era muito precipitado. Ele era muito... Não, eu sei fazer, eu vou fazer. Tem uma outra parte aqui da história de Saul que ele esperou o profeta Samuel. Samuel não apareceu, ele foi lá e fez e aconteceu. Então, Saul tinha eu acho que ele era muito precipitado, essa que é a palavra. Então, queridos, o Senhor, ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Então, esse é um exemplo que nós não devemos tomar. Se o Senhor falar assim, filha, é isso, as instruções são essa, o comando é esse, a direção é esse. Filho, vá por aqui, vá por esse caminho. Não é assim que a gente faz com nossos filhos, quem é pai? Obedeça. Não queira cortar caminho. Não queira tomar outra direção, obedeça. Obedeça, queridos. Porque quando você obedece, você está semeando. E quando você está semeando, você vai colher o sobrenatural. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Eu acho que a maioria da igreja sabe que eu e meu esposo, a gente mora de aluguel e já tem muitos anos, muitos. E eu me mudei para uma casa muito bonita, do meu gosto, do meu jeito. Só que deu 1 ano de contrato, a dona da casa pediu. E eu estava cheia de expectativa. A casa não era minha, né? Mas eu estava cheia de expectativa de mobiliar a casa, de fazer isso, fazer aquilo. Aí chamei minha cunhada. Minha cunhada me deu altas dicas. Olha, Cunha, vem aqui, faz isso, 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 isso. E eu estava com as minhas expectativas. Ai, meu Deus, a minha casa vai ficar linda. E aí a dona da casa pediu a casa, porque a filha tinha voltado com o esposo, então ia precisar morar na casa. Aquilo me revoltou de uma tal forma que eu chorei demais. Eu disse, Senhor, não aceito. Porque a minha vida é mudar de casa em casa, Pai, eu não aguento mais. Fiquei chateada com a mulher. Então, o meu último dia naquela casa, eu fiquei até 2 horas da manhã orando, me despedindo. Fui lá no pátio, na varanda, porque lá é todo arborizado, né, e tal, e me despedi, tchau, chorando. Fui lá na janela, oh meu Deus, última vez que eu vou ficar aqui nessa janela. E aí, eu fiquei até 2 horas da manhã nessa lamúria, me despedindo da casa. E fomos para uma casa ali no Pará. Eu muito contrariada. O Wallace até, no dia que a gente estava se mudando, o Wallace disse assim, ninguém mexe com a mãe de vocês, que ela tá triste, ela não queria se mudar para cá, ninguém perturba ela. Aí os meninos queriam um quarto, eu queria outro, e queria o mesmo quarto que eu, não quero esse quarto, e o Wallace ali intervindo ali. E eu fui para essa casa muito triste, muito abatida, orava ao Senhor e dizia, Senhor, quando é que o Senhor vai me dar minha casa? E fiquei ali. No mês de novembro, o pastor Neto veio aqui e lançou uma palavra de semeadura, de fé, de obediência. E meu esposo tinha feito há 2 anos atrás um propósito com Deus e tinha esquecido. Como muitos de nós faz, né? Tinha esquecido que ele tinha prometido um propósito, feito um propósito. E nessa noite o Senhor veio até ele e lembrou ele. E quando o pastor Neto chamou aqui na frente pra gente semear, ele segurou no meu braço assim, porque eu sou a mulher da semeadura, né? Eu gosto. E aí ele segurou no meu braço e disse assim, não faz nenhum propósito. Aí eu fiquei
Aí eu obedeci, né? Senhor, não sei o que é, mas aí vim pra cá pra frente, nós dois, eu disse, ai Senhor, ele falou assim, o que será? Aí fiquei naquela expectativa, né? E eu chorei, e eu entendi a palavra. Eu disse, ai Senhor, eu quero tanto me lançar, eu quero tanto fazer esse voto, Pai, porque eu quero obedecer a tua voz. E aí passou 3 dias, nós fomos para casa, passou 3 dias, e ele me chamou, sentou comigo e falou, amor, eu tinha feito um voto com Deus, e eu tinha esquecido, e o Senhor, naquela noite que o pastor falou, pregou, o Senhor veio e me lembrou. Então o voto é de tanto. Aí eu, ai meu Deus, me deu um frio na barriga. Eu disse, ai Senhor. Aí eu, para não esmorecer ele, né? Eu disse, amém, glória a Deus. Aleluia, esse valor mesmo, eu vi bem. É esse valor. Por que tu foi fazer um valor desse, pelo amor de Deus? E aí, nós começamos a gerar esse valor. No começo do ano, eu tinha lançado uma palavra, eu tinha dito assim, Senhor, no mês de novembro, eu vou comprar uma geladeira no Black, é mais barato. E aí eu vim regando aquela palavra, né? Aquela semente. No Black, novembro, eu vou comprar uma geladeira top. No Black, novembro, e aí vim meses após meses. E tinha guardado um dinheirinho. Nós já tínhamos ido ver a geladeira e eu disse, ai amor, eu quero essa daqui. Falta só tanto para a gente conseguir inteirar, para a gente comprar. Porque a nossa geladeira está pedindo socorro. Então, queridos, quando nós nos lançamos nesse voto, eu tive que pegar tudo que eu tinha de valor de joia, tudo que nós tínhamos em conta, tudo que nós tínhamos para comprar a geladeira dos meus sonhos, porque era a geladeira dos sonhos. E nós pegamos tudo. Queridos, quando nós fomos consagrados a pastores no dia 12, foi o dia que a gente entregou o nosso propósito. E nós sentamos, e eu só ia colocando no envelope, quando nós sentamos na mesa, eu e ele, para conferir, organizar tudinho, foi o dobro, o triplo do que a gente tinha lançado, tinha feito, né? E ele disse assim, nós vamos dar tudo isso. Eu disse, nós vamos dar tudo isso. Se Deus deu tudo isso, nós vamos dar tudo isso. E ele, então tá bom, nós vamos dar tudo isso. E aí nós viemos com toda a alegria do nosso coração, entregamos e obedecemos, né? Saímos da ilegalidade, porque estávamos presos a um voto, né? A palavra de Deus diz que melhor que você não faça. E aí foi só alegria. E quando foi agora mês passado, eu ainda não comprei a geladeira, tá? Mas aconteceu algo extraordinário, sobrenatural, através dessa semente. O Wallace recebeu uma ligação de um amigo e disse assim, amigo, pastor, olha, tem uma casa, assim não estou morando. E eu pensei no Senhor, eu pensei em um amigo, mas também pensei no Senhor. O Senhor não quer ficar, não precisa me pagar agora. Quando o Senhor puder, o Senhor me pague parcelado. O homem estava desesperado para dar a casa, porque ele mora no interior e a casa está lá, no condomínio aqui, lá do outro lado da BR. E aí o Wallace desceu desesperado, amor, olha, assim. Aí eu disse, ai meu Deus, como é essa casa? Porque assim, eu tenho uma resistência à janela de madeira, eu não sei porquê. E aí só imaginando, será que é uma janela de madeira? Ai Senhor, se for uma janela de madeira eu não quero não. Aí ele me levou lá, não amor, vamos lá, você vai ver, é uma casa muito bonita, eu já fui lá e você vai amar. Aí a gente foi lá no mesmo dia, aí eu olhei, quando a gente ia chegando assim, ela é do jeito que eu sonhei. Ela é do jeito que eu gosto de morar, nos altos. Deus fez tudo direitinho. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada, porque a janela não é de madeira, tá, gente?
A janela é toda no vidro, uma casa arejada. Vidro, janelão, porta de vidro. Quando eu morava na Pratinha, eu morava numa casa de madeira. E eu fiz uma planta da minha casa. Eu disse, Senhor, essa planta aqui é exatamente do jeito que eu quero a minha casa. Porta de vidro, janela de vidro. E aí quando eu vi aquela casa, eu lembrei. E aí, queridos, a casa é exatamente do jeito que eu gosto de morar. Não gosto de quintal, não sei porquê. Eu gosto de morar nos altos. A mamãe diz, tu parece macaca, você gosta de morar nos altos. Eu falei, mas eu gosto, fazer o quê? E a casa, ela é linda. Linda, linda. Esse mês agora, dia 20, a gente está se programando para mudar, tá? Como a gente vai pagar? Deus sabe de todas as coisas. Nós não tínhamos condições de dar entrada em uma casa. Nós não tínhamos, até uma semana antes de recebermos essa ligação, o pastor Anderson com a pastora Beth nos chamaram. Quando é que vocês vão sair do aluguel? Quando é que vocês não sei o quê? Está na hora. Mas pastor, a gente não tem condições de comprar e tal. E aí Deus nos surpreendeu através da nossa semeadura. Amém, queridos? Então, eu quero finalizar essa palavra. Dizer assim para os amados irmãos: não abandone o processo antes da colheita. Lembra que em Gálatas fala: se nós não desanimarmos, nós vamos colher as nossas sementes. Então, não desanime no meio do processo. Tá difícil. Tá difícil, tá doendo, mas o processo, ele dói, faz parte, mas ele vai te amadurecer, ele vai te levar a um nível mais profundo em Deus, amém? Não desanime. A colheita da sua obediência à voz do Pai vem, assim como veio para nós, vai vir para você. Obedeça. Não obedeça em partes, obedeça na sua totalidade. Se o Senhor quiser te provar, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. E se você disser: Senhor, não sei como fazer, Ele vai te dar todas as instruções. Ele vai te dar toda a estratégia. Ele vai te dar uma estratégia assertiva, que só Ele pode te dar. Quando você mergulha no profundo com Deus, no secreto com Deus, quando você abre o seu coração e você diz: Senhor, não sei fazer, Ele vai dizer: filha, filho, eu vou te dizer, eu vou te direcionar, eu vou te mostrar. Agora, ouve a minha voz e obedeça. Ouve a minha voz e obedeça. Há muitas vozes falando. Há muitas vozes, querido. Mas só quem é filho sabe identificar a voz do Pai. Você é filho, você é filha. Então atente à voz do seu Pai. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando em obedecer. Obedeça. Eu preciso só de 2 minutos para me já dar, pastora. Eu sei que já passou 2 minutinhos. No mês da ceia, o pastor fez um propósito aqui. E aí era para a gente abençoar alguém. E aí um casal me procura para comprar um anel e tal. E o Senhor falou assim: eles iam me pagar, né? O pastor, e quando chegou, aí Deus falou assim: abençoa eles. Aí eu falei: ai, Senhor, mas aí olha aí a gente querendo questionar, ai, Senhor, mas é um dinheirinho aí que vai entrar, hein? E Deus falou: abençoa esse casal. Aí, queridos, eu já me derreti toda, fiz cartinha e botei uma embalagem bonita nas alianças e eu abençoei. Queridos, passou 3 dias. Quarta,
isso foi no domingo, passou quarta, passou segunda, terça. Quando foi na quarta, o meu celular bombou de gente querendo comprar joia. Bombou, eu fiquei doidinha e eu não sabia se eu corria para cá, se eu corria para lá. E eu fui dormir e acordei com gente que nem falava comigo, que me procurou através de uma outra pessoa, gente que veio das redes sociais. E eu fiquei, meu Deus do céu. E quando eu fui somar, o que eu tinha ganhado foi 4 vezes o valor daquela joia. 4 vezes a mais, acho que bem mais o valor da joia. E aí eu disse: Senhor, o segredo é obedecer. A chave, oh aleluia, a chave para destravar essa situação é obediência. Essa é a chave. Tem gente aqui que pediu uma resposta, o Senhor está te dando. A chave é obedecer. Amém? Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Agradeça porque o Senhor falou com você. Ele te ama tanto que Ele falou com você nessa noite. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com a igreja. Amém? Levante suas mãos assim, ó, como se você tivesse em sinal de de receber. Oh, aleluia. Hoje o Senhor te dá um manto. Hoje o Senhor te dá o manto de Abraão. Hoje o Senhor te dá o manto de Abraão. Hoje o Senhor te dá o manto de obediência. Oh, aleluia. Hoje o Senhor, Ele quer, em nome de Jesus, que você abra o seu coração e a sua mente, os seus ouvidos, para obedecer, para ouvir a voz do Pai. Oh, o Senhor derrama sobre a tua vida um coração adorador, um coração obediente. Peça nessa noite, Senhor, confesse se você não está sendo. Se você não está sendo esse filho, essa filha obediente, peça, Senhor, muda a minha história. Muda o meu coração, muda a minha mente. Senhor, leva a minha mente cativa. Faz os meus ouvidos, Senhor, ser sensível à sua voz, meu Pai. Faz o meu ouvido, Senhor, ser igual daquela criança, daquele recém-nascido, que quando ouviu a voz do Pai, ele parou de chorar e ele ficou ouvindo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do teu povo. Eu declaro sobre a vida do teu povo, Senhor, o manto de Abraão. Eu declaro sobre você o manto de Abraão, o manto de obediência, o manto de renúncia. Renuncie à sua vontade para ouvir a voz do Pai. Renuncie àquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você gostaria, para ouvir a voz do Senhor na sua totalidade. Tenha fé para ouvir essa voz e obedecer. Tenha fé, creia que é Ele que fala contigo, é Ele que te direciona, é Ele que te dá os comandos, é Ele que te dá as estratégias. É Ele que direciona você nessa batalha, nesse campo de batalha, nessa guerra que você está enfrentando. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero semear no reino espiritual sementes que vai me levar ao sobrenatural. Que as tuas sementes sejam novas a partir de hoje. Que as tuas sementes sejam novas, sementes de obediência, de renúncia e de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia.